Graça e paz em nome de Jesus Cristo. Todos os irmãos, estamos iniciando a nossa live do Ministério Compartilhar, uma palavra que edifica. Estou desde as 8 horas aí no QAP total, né? Mas os irmãos sumiu tudo. Que benção, né? De poder estar compartilhando a palavra de Deus. Nós vamos juntos aí até onde Deus permitir, né? Com a palavra de Deus, vamos orar. Pede oração aí, dê seu pedido de oração, para que a gente possa estar orando no final, no decorrer dessa live, pedindo a Deus que abençoe a vida de todos os irmãos. A verdade é que quando nós cremos na palavra de Deus, quando nós amamos o Senhor, na verdade, nós amamos aquilo que Deus tem para nós, não é? Quando a gente ama a Cristo, a gente ama as coisas que são de Cristo. Mas a Bíblia diz também, queridos, que por aumentar a iniquidade, o amor de muitos esfriaria. E a proporção qual o pecado ele tem tomado conta dos lares, das vidas, tem feito com que muitos desprezem a palavra de Deus, desprezem a igreja, desprezem o ministério, deixam de lado essas coisas porque o pecado de alguma forma está presente na vida da pessoa. Nós somos muito combatidos quando nós falamos sobre pecado, e a Bíblia diz sobre o pecado. Jesus Cristo ensina sobre o pecado. E a única maneira de nós vencermos o pecado, o qual eu deixo bem claro que eu também me incluo como um pecador, mas a nossa luta ela precisa ser cada vez mais intensa para que a palavra de Deus venha se cumprir na nossa vida, para que onde abundou o pecado venha superabundar a graça de Deus. Mas para que a graça de Deus superabunde na nossa vida, nós precisamos primeiro receber a graça de Deus. Como eu falei na live passada, que a graça do Senhor é manifesta a todos os homens, trazendo salvação. Então eu preciso permitir que a graça de Deus se manifeste na minha vida, para que eu possa me conscientizar que eu sou uma pessoa, um ser humano, que luta contra o pecado, que busca a aproximação de Deus para ter uma vida de santidade. E essa busca, ela tem que estar dentro de nós. Precisa haver uma necessidade de buscar o Senhor, uma necessidade de servir, uma necessidade de se entregar às coisas de Deus. Porque às vezes, meus irmãos, o que é perceptível hoje na vida de muitos pseudos cristãos é que a renúncia ela não faz parte da vida da pessoa. A renúncia ela é como se fosse uma afronta na vida da pessoa. E isso tudo impede o homem de se aproximar de Deus. Porque não existe evangelho sem cruz. O próprio Senhor Jesus diz que aquele que quiser vir após Ele precisa tomar a sua cruz, negar-se a si mesmo, que é renunciar, e seguir a Jesus Cristo. E muitos estão sendo conduzidos por um falso evangelho, o qual não tem a pregação que combate a morosidade, que combate a zona de conforto. Um evangelho que não consegue produzir uma consciência de que todos nós pecamos e destituídos fomos da graça de Deus. E por isso é necessário que nós busquemos ao Senhor, que nós venhamos abrir o nosso coração para Jesus e adorá-lo na beleza da sua santidade.
Não estou falando de cânticos, não. Mas estou falando de adorar a Deus com nossas vidas. De honrar ao Senhor com as nossas atitudes. De realmente permitir que Deus olhe para a nossa vida e encontre em nós um coração quebrantado, um espírito reto. Mas para que isso aconteça, essa luta contra a carne, ela precisa ser constante. Não podemos permitir que o inimigo, que Satanás e seus demônios, ditem as regras da nossa vida. Não podemos aceitar que o inimigo nos mantenha presos e cativos em coisas que realmente frustram os planos de Deus na minha vida. Frustram as obras que Deus quer realizar na nossa vida. Estamos vivendo um tempo, irmãos, e isso tudo são, na verdade, sinais de que Jesus está voltando. É por isso que o amor de muitos tem esfriado. É por isso que muitos têm tratado a obra de Deus de forma irresponsável, de forma relaxada, de forma descompromissada. Porque estão parando, estão se perdendo no caminho. A tradução, queridos, da palavra pecado, eu já falei isso na igreja, não sei se eu falei isso já na live, mas a palavra pecado, ela significa errar o alvo. E muitos estão errando o seu alvo. Estão se dispersando. Estão se esfriando. Fazem muitas vezes a obra de Deus de forma mecânica, de forma religiosa. E estão, na verdade, também por outro lado, pagando um alto preço. Porque não tem paz dentro dos seus lares, não tem prosperidade em nenhuma área da sua vida. Todas as coisas que fazem, nada dá certo. E não adianta, irmãos, querer colocar a culpa em Deus, não. Deus não tem culpa. Porque o mesmo sol que nasce para o justo, ele também nasce para o injusto. Mas a maneira o qual o justo usa da sua oportunidade, usa das beneficências que estão dispostas para a sua vida, isso tudo faz a diferença. Porque quando o Evangelho é pregado às nossas vidas, o que importa a cada um de nós é obedecer, é crer, é viver, é se entregar. Estamos vivendo uma geração, irmãos, que Deus até me perdoe a palavra, mas de crentes frouxos, cristãos frouxos, que não conseguem nem dar o seu tempo para Deus. Sendo que no princípio da igreja, nós vemos na Bíblia Estevão sendo apedrejado, os apóstolos sendo capturados, presos e martirizados por amor a Jesus Cristo, por amor à palavra de Deus, por amor a tudo aquilo que Deus tinha ministrado nas suas vidas através da palavra. Homens sendo apresentados nos coliseus como um espetáculo para o povo, sendo mortos por leões, por tigres famintos, outros servindo de lâmpada, de tocha viva, ali no jardim de Nero. Cristãos sendo despedaçados vivos, mas não negaram ao Senhor, mas viram, como Estevão viu quando foi apedrejado, os céus abertos. Por quê, meus irmãos? Porque eram homens que estavam dispostos a dar a sua vida por amor ao Evangelho, por amor a Cristo. Hoje não. Nós estamos vendo uma frouxidão
tão grande na vida das pessoas. Elas não conseguem nem ir ao culto porque elas estão cansadas. Elas não conseguem manter uma rotina de trabalho na obra de Deus. Porque uma hora porque está cansado, outra hora porque está isso, outra hora porque está aquilo. E muitas vezes nem dão satisfação para os seus líderes, porque acham que não precisam dar satisfação. Porque aquilo que fazem para Deus, fazem como se Deus precisasse. Deus não precisa de mim, meu irmão. Deus não precisa de você, querido. Mas a maneira qual nós servimos ao Senhor hoje fará toda a diferença na nossa vida, nos dias difíceis. E dias difíceis virão, meus irmãos. Se o cansaço, se a preguiça, se as suas prioridades te afastam da presença de Deus, imagine quando os dias difíceis vierem. Porque na verdade é que eu sempre digo. Uma pessoa estava falando para mim hoje sobre um sobrinho que se desviou do evangelho e aquela coisa toda, e a família inteira se perdeu, porque estão preferindo, trocando os altares, deixando os altares de louvar ao Senhor para participar de grupos de pagode. Aí essa pessoa estava me falando que eles estão todos desviados. Eu falei, não, eles não estão desviados não. Mas como não está? Está sim. Está sim, está tocando. Não, não estão. Quem falou que eles estão desviados? A pessoa, para estar afastada do Evangelho, ela tem que estar inserida no Evangelho. Nunca estiveram inseridos. Nunca permitiram ser enviados. Como que estão desviados? Não está não. Está apenas vivendo o que ela sempre viveu. Está apenas fazendo o que ela sempre fez. Porque se ela fosse uma pessoa realmente que aceitasse, que se permitisse ser enviado a fazer a obra de Deus, se fosse uma pessoa que tivesse experimentado de alguma forma o amor de Deus na sua vida, ela não separaria do amor de Cristo. Porque Paulo diz, quem nos separará do amor de Deus? Aí ele cita espada, peste, fome, nudez. Nada disso pode nos separar do amor de Deus. Porque o amor de Deus está derramado em nossos corações. Aí eu pergunto, só pode se separar de um casamento quem é casado. Quem não é casado não se separa do casamento, nunca foi casado. Apenas continua vivendo da mesma maneira. E dentro da igreja, irmãos, infelizmente, existem pessoas dessa maneira, que nunca tiveram encontro com Deus. Por isso vivem como se fossem os estrelas, as estrelas, que não tem brilho sem elas. Não, meu querido. Seja servo, seja servo, seja humilde. Procura apresentar-te a Deus como obreiro aprovado, que maneja bem a palavra de Deus e não tem do que se envergonhar. É isso que tem que acontecer, meus amigos. O obreiro aprovado, ele medita na palavra de Deus, ele lê a Bíblia, ele conhece a Bíblia. Hoje, se você pega, às vezes, uma pessoa fazer uma oração, ela já fica em choque. Ela já fica em choque. Porque ela nunca, nem põe a mão. Quanto tempo faz, às vezes, que você nem põe a mão na Bíblia? Não precisa responder, não. Mas você sabe. Quanto tempo faz que você não faz isso na sua Bíblia? Segura ela. Não estou falando nem de abrir e ler, não. Pegar a Bíblia. Nossa, minha Bíblia. Quanto tempo faz? Eu posso ouvir você fazendo assim. Deus. Quanto tempo faz que você nem põe a mão na sua Bíblia? Na sua casa. Tá? Outros nem na igreja põem a mão na Bíblia. Por quê? Porque a Bíblia é desprezada por ela.
Às vezes ela toma banho, ela põe uma roupa, se ela está sem óculos, ela pega o óculos, se ela está sem celular, ela procura o celular, não vai para a igreja sem o celular. Mas a Bíblia ela nem sabe, às vezes nem tem. E queremos ser abençoados, meus irmãos. E queremos ter a salvação em Cristo Jesus. Como nós suportaremos as grandes coisas, se nem as pequenas coisas nós ignoramos, nós menosprezamos? Somos relaxados nas pequenas coisas. O céu não é lugar de relaxado, não, meu irmão. O céu não é lugar de preguiçoso, não. O céu é lugar daqueles que venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho. Aleluia! O céu é lugar daqueles que confessaram Jesus Cristo aqui na terra, e hoje, e agora, e naquele dia, o Pai, o Senhor os confessará diante do Pai. O céu é lugar desse, daqueles que perseveraram até o fim e foram salvos. Daqueles que não negaram o Senhor, mas guardaram a palavra do seu testemunho. Aleluia! Daqueles que quando o Senhor diz, a quem enviarei? Levantaram suas mãos e disseram, envia-me a mim, Senhor. Não é só cantar, eu irei contigo, Senhor, eu irei contigo. Não, é viver. E os dias estão chegando, irmãos. Essas ondas de calor, de temperaturas elevadas, que estão para acontecer já nesse verão. Nesse verão. Eu vi ontem, num programa de radiodifusão jornalístico, que a previsão para a temperatura na cidade de Guaratinguetá, para esse final de semana, era 37 graus. Depois atualizaram hoje e já abaixou um pouquinho a temperatura. 37 graus, irmãos. O que as pessoas estão preocupadas para instalar ar-condicionado, comprando ventiladores, porque não estão suportando o calor e estão preocupados com o aumento da temperatura que acontecerá por esses dias, por essas épocas. No inferno não vai ter como comprar ventilador, não. Lá o ar-condicionado não funciona. Lá o fogo não se apaga e o bicho não morre. A gente ri, mas é verdade. E lá o calor, irmãos, não será como aqui não. Você vai ali, compra um ventilador, não é? Lá o fogo vai ser eterno. Problemas técnicos aqui. Lá o fogo vai ser eterno. Já passou pela sua cabeça isso? O Rafa está falando que vai ser só brasa. É. Às vezes não passa na nossa cabeça isso, não é verdade, meus irmãos? Às vezes isso está tão distante, tão desapercebido, porque estamos concentrados, estamos focados, estamos cativos ao mundo físico, ao mundo natural. Não conseguimos permitir que o Espírito Santo abra os nossos olhos espirituais para que possamos ver o mundo espiritual, as coisas que estão acontecendo. E ninguém vai dar jeito nisso não. Ninguém vai conseguir abaixar a temperatura não, irmãos. Porque existe uma palavra, existe uma profecia e que irá se cumprir. Mas da mesma maneira que as aflições tomarão conta desse mundo, existem promessas vivas, fiéis e verdadeiras para a igreja do Senhor, para aqueles que são de Cristo, para aqueles que procuraram viver uma vida de santidade, uma vida de aceitação, de credibilidade à palavra de Deus. E não adianta, meus irmãos, porque o medo não vai me poupar daquele dia. A minha bondade não vai me poupar daquele dia.
O meu conhecimento ou a minha ignorância não vai me absolver naquele dia. Mas o que irá trazer o resultado da vitória, da bênção de Deus na minha vida, são as atitudes que eu tenho construído nos dias de hoje. Você que é pai, você que é mãe, ensina o teu filho no caminho que ele deve andar, para que mais tarde não desvie dele. Você que é marido, seja marido de uma só mulher, ame a sua esposa, cuide dela como Cristo cuidou da igreja e continua cuidando. Você que é esposa, seja submissa ao seu marido, seja uma mulher provedora, uma companheira. Quando eu falo provedora, não é provedora de finanças, não. Que essa provisão ela vem para o homem. É um dom que Deus deu para nós, homem, de ser provedor dentro das nossas casas. Mas seja uma mulher provedora de amor, uma mulher provedora de paz. Aleluia. Um dia minha esposa falou um negócio muito interessante. Quando nós casamos, ela veio morar para cá. Claro, né? Ela veio morar nós viemos morar junto quando nós casamos. E ela falou para mim: você está me dando uma casa, mas eu te darei um lar. E eu nunca mais esqueci disso. Porque a mulher, ela tem essa graça, essa unção, essa promessa de construir um lar. Eu dei a ela uma casa e ela me deu um lar. Aleluia. Então você, mulher, seja provedora de amor, de carinho, de afeto. Seja temente a Deus. Seja sábia. Seja santa. Para que através da sua santidade o seu marido também se santifique. E você, filho, honre os seus pais em obediência, em temor. Porque o filho que não consegue honrar e amar o seu pai e a sua mãe, ele terá muita dificuldade na sua vida espiritual. Porque o bom filho, o filho que honra e ama o seu pai e sua mãe, ele tem dias prolongados, ele tem longevidade. Mas o filho, quando ele é rebelde, quando ele é desobediente, os seus dias são curtos. E quanto desgaste está acontecendo no mundo nos dias de hoje? Filhos matando os pais, pais matando os filhos, jovens. Hoje mesmo aconteceu uma fatalidade ali em Taubaté. 2 jovens tiveram uma briga e se esfaquearam até a morte. Os 2 morreram. 2 jovens que eram amigos, que poderiam estar servindo a Deus, que poderiam estar trazendo alegria para os seus pais. Mas pela maldição da droga, pela maldição da desobediência, chegaram a essa conclusão. Puseram fim nas suas próprias vidas. E quem sofre? O pai, a mãe, os irmãos. E nós não podemos olhar tudo isso, irmãos, e achar que isso nunca pode acontecer na nossa vida. Pode. É só nós entrarmos no estágio de desobediência. É só nós continuarmos muitas vezes vivendo da maneira desregrada, o qual muitos estão vivendo. O coração vai esfriando, 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 o amor vai esfriando, esfriando, e quando o amor esfria, a iniquidade vai aumentando, e quando a iniquidade aumenta, o amor esfria. E tudo isso, irmãos, acontece por quê? Por falta de um encontro com Deus. Por causa de um encontro com Deus.
Basta apenas isso. Um encontro com Deus. Aceitar, viver, praticar aquilo que hoje nós temos a oportunidade maravilhosa, como você está tendo nessa hora, de através dessa live estar ouvindo essa palavra, que para muitos infelizmente não tem importância, mas um dia fará falta na vida delas. A palavra de Deus, irmãos, é como eu falei da história do outro dia da água, né? Da importância às vezes da água na nossa vida. Hoje a gente pega a água, lava o quintal, lava carro, joga a água fora, desperdiça. Por quê? Porque é só abrir a torneira que está lá. Não tem assim um valor significativo. Mas você não pega uma nota de duzentão e rasga e joga fora, de 100, né? Por quê? Porque o dinheiro hoje tem importância na sua vida. Aí um dia na administração eu falei assim, imagina você no deserto com uma garrafinha de água e bebe e acaba aquela água, se você não tem mais água, mas você está carregando uma mala com 2 milhões de dólares e morrendo de sede e não tem lugar para você comprar água. Que importância tem aquele dinheiro? Você vai morrer com aquele dinheiro. Se alguém chegasse com uma garrafinha de água, você pagaria 2 milhões pelaquela garrafinha de água, para não morrer de sede, não é verdade? Porque o dinheiro agora não tem mais importância. O que importa é a sua vida. O que importa é você viver. E a única maneira de você viver é através daquela garrafa de água. E às vezes, meus irmãos, eu comparo o dinheiro e a água com a oportunidade que nós temos nos dias de hoje. Hoje muitos não vão à igreja, não vão aos cultos, não frequentam os trabalhos da igreja, no nosso caso, nos lares, porque não tem importância. A importância para ela hoje é descansar, a importância para ela hoje é sair, é passear, é trabalhar, acumular dinheiro. Essa é a importância para ela. Então a palavra não tem importância. A palavra escuta a hora que der, o dia que der. Mas chegará um dia que essa palavra terá tanta importância na sua vida. Você vai necessitar tanto dessa palavra. E o seu descanso, o seu dinheiro, nada disso poderá comprar a salvação, a paz, a alegria que essa palavra pode trazer para a sua vida. Chegará um dia que tudo aquilo que você construiu, conquistou, não terá mais valor diante da situação. E aquilo que terá valor na sua vida é a palavra, que muitas vezes foi negada, foi rejeitada pelos próprios devedores. Então, meu irmão e minha irmã, você que está acompanhando essa live, apegue-se a Deus. Volte ao primeiro amor. Abra sua Bíblia, leia, medite na palavra de Deus. Peça a Deus que através do Espírito Santo a palavra possa tocar no seu coração, tocar na sua alma. Peça a Deus que ela penetre na sua vida. Peça a Deus que você tenha fome e sede da palavra de Deus. Peça isso a Ele. Peça ao Espírito Santo que coloque no teu coração um desejo de orar, de jejuar, de buscar a Deus. Hoje mesmo foi colocado no nosso grupo sobre os propósitos de oração e jejum, e eu tenho certeza que muitas pessoas nem sequer pararam para tentar para isso. Uns vão dizer esqueci, outros vão dizer não consigo, outros vão dizer não deu tempo, porque é assim que muitas pessoas tratam a vida espiritual. E a maneira que nós tratamos da nossa vida espiritual, nós demonstramos o estado no qual nós estamos vivendo. Pense nisso com carinho. Pense nisso com amor.
pense de que não há para onde ir, porque somente o Senhor tem palavras de vida eterna. Amém? Somente o Senhor tem a palavra de vida eterna. O Rafa está colocando aqui, né? Que Steve Jobs, fundador da Apple, em seus últimos dias, em entrevista, disse que daria toda a sua fortuna para ter a saúde de um mendigo. Olha só. E hoje, meus irmãos, nós não valorizamos o que a presença de Deus, o que o poder do Espírito Santo, o que a graça de Deus pode fazer na nossa vida. Hoje nós não imaginamos a graça, a alegria, a felicidade que é poder sairmos da nossa casa, irmos para a igreja, ouvir e obedecer a palavra de Deus. Nós não imaginamos a importância que é poder sair da nossa casa, ir para um culto no lar, ouvir a palavra de Deus, abençoar e ser abençoado. Pense nisso nessa noite. A palavra do Senhor diz no Evangelho de João que a hora é e chegada está, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. E essa hora está chegando. Essa hora é chegada para cada um de nós. Pastora Alda, graça e paz, minha irmã. Seja bem-vinda em nome de Jesus. Deixou uma citação de Mateus capítulo 11, versículo 12. Que o reino de Deus é tomado pelo esforço e os que se esforçam se apoderam dele. Meus irmãos. Tomado por esforço. Algumas Bíblias dizem que o reino de Deus é tomado por violência e somente os fortes se apoderam dele. Não é qualquer um não, meus irmãos. Não é qualquer um. Somente os que se esforçam. Somente os fortes. Por isso que a Bíblia diz: esforça-te e tende bom ânimo. Que Deus falou a Josué. Não é verdade? No capítulo 1. Esforça-te e tende bom ânimo. Porque sem esforço, sem bom ânimo, não haverá transformação na vida de nenhum de nós. Amém, meus irmãos? Que Deus abençoe a todos, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Louvado seja Deus, até quinta-feira que vem, se assim o Senhor Deus nos permitir. Se assim o Senhor Deus nos permitir, quinta-feira que vem estaremos mais uma vez sendo ministrados através da palavra de Deus. Temos culto na sexta, temos culto no domingo. Vá, participe, leve a sua família, invista na vida espiritual e creia que Deus tem o melhor para cada um de vocês. Missionária Rose, que Deus abençoe sua vida, em nome de Jesus Cristo. E até breve aos irmãos, em nome de Jesus. Amém? Vamos orar a Deus. Papai querido, Deus amado, em nome do Senhor Jesus Cristo, eu te louvo, eu te bendigo, eu te agradeço porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para todo sempre. Que o teu Espírito Santo e a tua palavra alcance o mais íntimo nos nossos corações e nos desperte, papai, para uma realidade de amor, de paz, para que possamos, Senhor Deus, não sermos apenas ouvintes, mas praticantes da tua palavra. Eu te amo, eu te agradeço, porque o Senhor tem sido tão bom para mim, papai, e para os que são meus. Obrigado por essa noite. Se houver alguém enfermo nos ouvindo, que essa enfermidade caia por terra, que esta vida seja curada em nome de Jesus Cristo. Eu te peço que o Senhor me abençoe, que o Senhor me guarde, como também a todos os nossos irmãos, em nome de Jesus.
Que o grande amor de Deus Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja com todos, desde agora e para todos sempre. Amém. Tenham todos um ótimo fim de semana, forte abraço e estaremos firme e forte quinta-feira que vem, se assim o Senhor Deus nos permitir, em nome do Senhor Jesus. Deus te abençoe sempre.